Olá pessoal, tudo bem? Sou eu novamente, Eduardo Shibayama. Hoje eu vou trazer para vocês cinco regras de ouro para quem quer empreender aqui no Japão. Tá ok? Então, a primeira delas procure parcerias de negócios quando você for empreender aqui. Por que parcerias? Veja bem, o primeiro grande problema de quem quer empreender, não só aqui, em qualquer lugar do mundo, é o custo inicial e o custo fixo, né? Quando você tem a certeza que você vai ter aquelas despesas, mas não tem a garantia que você vai ter o retorno financeiro suficiente para pagar essas despesas. Então, quanto menor o teu custo fixo, quanto menor as despesas iniciais principalmente, melhor você vai poder tocar o teu negócio, mais chances você tem de ter sucesso. Por exemplo, um exemplo, né? Você, por exemplo, vai atuar no ramo de polimento de carros. Você quer trabalhar com isso, ou fazer higienização interna de veículos. Você vai precisar de um local, de um galpão, uma garagem pelo menos fechada, onde você possa fazer o teu trabalho. Caso você não tenha isso, você vai precisar alugar e ter toda a despesa decorrente de um aluguel, luva, vai ter que deixar calção, talvez rochoninho, você vai ter aquele custo todo mês de aluguel. Para evitar esse custo, que de início já seria muito peso, seria você estabelecer parceria, por exemplo, com quem tem uma garagem, para quem já tem uma loja de carro, para quem tem uma oficina, onde você pode fazer uma troca de serviço. Você presta serviço para o lojista ou para a pessoa da oficina, e em troca você pode usar o espaço para fazer os teus trabalhos dos teus clientes. Seria uma parceria interessante para você iniciar nesse ramo, tá certo? Existem vários tipos de parceria que podem ser estabelecidas, né? Pense em algo que dentro do ramo que você quer atuar, você possa estabelecer parcerias para reduzir custo e onde ambas as partes possam sair ganhando. Dica número 2. Busque orientação com quem já trilhou por este caminho, tá certo? Você quer, por exemplo, atuar em um determinado ramo, busque conhecer pessoas que já estão nessa área, que já trilharam o caminho que você quer começar. E procure se orientar com essas pessoas, porque essas pessoas já têm um know-how, tá certo? Não, com certeza não são pessoas de fácil acesso, até mesmo porque se a pessoa tem o seu negócio, geralmente é uma pessoa bem atarefada. Mas procure, tente pelo menos manter contato e orientar-se com pessoas assim. Você precisa resumindo, de uma mentoria na área que você quer atuar. Caso você não tenha ainda definido que área você quer atuar, mais ainda você precisa de alguém para te orientar em que área seguir. Uma pessoa para, por exemplo, analisar o teu perfil e ver em que tipo de área em tipo de ramo você teria condições de ter sucesso, ter mais sucesso, ter resultado mais rapidamente. Então, a mentoria é fundamental, você ter alguém que possa te ajudar, te orientar a trilhar no caminho do empreendedorismo muito mais rapidamente, principalmente por estar aqui no Japão, por ser um país que não é nosso, com regras diferentes, língua diferente. Então, isso é fundamental, por mais que custe caro, tá bom? Por mais que custe caro, isso é um dos primeiros grandes investimentos que você precisa fazer. A mentoria vai te ajudar muito a ganhar tempo. Lógico que tem que ser alguém de confiança, tá certo? Uma pessoa honesta, de confiança, uma pessoa que te inspire, não é? Não pode ser qualquer um. Não é ninguém que chega por aí e oferecendo consultoria para empreendimento, sendo que você não sabe, não tem histórico, não tem ninguém, não tem referências da pessoa. Então procure uma mentoria confiável, tá? Isso vai ser muito importante para você que pretende empreender aqui no Japão. Dica número 3. É importante essa dica, tá? Todas as dicas são importantes, essa aí é especialmente importante porque você vai precisar pensar diferente. Dica número 3 é: fuja da porta larga. O que eu digo
porta larga? É o seguinte, é o caminho onde vai a multidão, tá certo? Por exemplo, hoje está vendendo muito peixe, então todo mundo vai vender peixe, 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 porque está vendendo muito peixe e acabou. Vai ter todo mundo colocar a sua banquinha lá para vender peixe. O mercado fica saturado de peixe, né? Então o que acontece é que os vendedores de peixe, os peixeiros, vão começar a brigar no preço, um vendendo mais barato que o outro, para não deixar o peixe apodrecer sem vender. Então fica aquela loucura, o mercado saturado, ninguém ganha dinheiro. E como, né, teve aquele boom de explosão de venda de peixe, então todo mundo foi vender peixe. Isso é só um exemplo, tá certo? Porque, por exemplo, hoje em dia você abre o Facebook, o que você encontra no Facebook? O Facebook virou um grande classificado onde você vai encontrar só venda de carro e de casa. É basicamente só isso que tem o Facebook, não tem mais nada. E telefone, né? Plano de telefone de todo jeito. Venda de casa, telefone, carro. Tá todo mundo vendendo isso aí. Então, se você tentar entrar nesse ramo, com certeza você vai ter problemas. Porque essa é a porta larga que eu chamo. Porta da qual você tem que fugir. Você tem que ir para a porta estreita, né? Buscar a porta estreita. O que é a porta estreita? Parafraseando as palavras do Mestre Jesus, é aquela porta em que poucos passam, em que poucos buscam. É olhar aquilo que ninguém enxerga, tá certo? Ver além das nuvens. Essa é a porta estreita. Pouquíssimas pessoas têm essa capacidade. E essa capacidade ela pode ser adquirida desde que você treine o teu cérebro para isso. Não digo que é fácil, mas um motivo pelo qual você precisa ter uma boa mentoria, tá bom? Porque no negócio, para você ter sucesso, você precisa ter um diferencial. E você não vai ter diferencial se você seguir a multidão. Você precisa ter uma visão além do que se vê. Basicamente é isso. Então, você precisa fugir da porta larga, onde todo mundo vai, aquilo que tá todo mundo comentando, tá todo mundo indo, fuja disso. Sossegue, feche os olhos para isso e ponha o seu cérebro para trabalhar, para enxergar aquilo que ninguém vê. Tá certo? Essa é uma das características, é uma das virtudes que você precisa buscar. Esse tipo de pensamento que me ajudou muito a melhorar nos meus negócios, né? Parar de seguir a multidão, tá certo? A dica número 4 é: a preguiça mental vai matar o teu negócio. Talvez antes mesmo dele nascer, tá bom? Entenda uma coisa, se você pretende ser empreendedor, você tem que ser um estudioso antes de mais nada. Você tem que ser um autodidata. Você não pode ficar dependendo de tudo para fazer as coisas, pelo menos as coisas básicas. Você está aqui, você precisa primeiro se dedicar a estudar. Estude o teu ramo, estude a língua japonesa. Isso é fundamental. Mate essa preguiça mental, senão ela vai te matar. Ela vai matar o teu futuro, vai matar o teu negócio. Porque você não pode ficar dependendo das coisas básicas, tá? Dependendo de terceiros para as coisas básicas. Você precisa exercitar a tua capacidade mental. Isso é extremamente importante, tá bom? Quem tem preguiça intelectual, preguiça mental, não consegue ir adiante nos seus negócios. Você precisa se desenvolver intelectualmente. Entenda isso, tá? Tudo tem um preço. Você precisa entender que o preço tem que ser pago. A preguiça mental, o comodismo, ele leva à morte financeira, tá bom? O teu negócio já está fadado ao fracasso se você não se dedicar a aprender. Você tem que estudar, ter foco. Aqui, como não é nosso país, não é nossa língua, você precisa aprender a língua japonesa. Isso é fundamental, tá bom? E estudar sobre o teu ramo, tá bom? Se você tem dificuldade de estudar, busque algum curso ou uma mentoria na área que você quer atuar e se dedique a estudar, por favor. Isso é muito importante. A dica número 5: honre seus compromissos, tá bom? Veja bem, muita gente se queima por bobagem, por pura bobagem. Por exemplo, tem muita gente que hoje em dia está na lista negra por causa de celular. E que é uma coisa básica, que todo mundo precisa,
que não é tão caro, e a maior parte das pessoas hoje não consegue mais crédito porque se queimou com celular. O celular ele é um crédito facilitado, a compra de um celular, e acaba a pessoa acaba se queimando por atraso nas contas de pagamento de celular, né? Então, muito cuidado com isso. Honre seus compromissos, tá bom? Essas continhas aí. Olha, eu vou falar para vocês. Quando você pretende empreender, vai chegar a hora, e é bom que essa hora chegue logo, onde você vai precisar contar com um suporte bancário, com um aporte do banco para poder alavancar seus negócios. Isso é muito importante, essa fase é muito importante. E nessas horas, o histórico teu vai contar. Inclusive, por exemplo, de pagamento de aluguel. Tá bom? Pessoas que moram de aluguel, mas estão sempre com o aluguel atrasado, né? Isso é um péssimo sinal, tá certo? Porque, veja bem, digamos que você pretende comprar um imóvel, ou para morar, ou para fazer negócio, ou para os dois. Pode ser que o banco, não é raro eles pedirem o teu histórico de aluguel, não é? Esse tipo de histórico, por que o banco precisa? Ora, veja bem, o aluguel normalmente é pago no final do mês. A pessoa atrasa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, não é feito o desconto automático no dia correto e fica atrasando, né? Tem vários meses aí de sempre atrasa. Isso aí, veja bem, se o banco vê, bom, se ele atrasou o aluguel, com certeza ele vai atrasar as prestações, né, do financiamento que ele for fazer. Então isso aí já é um péssimo sinal, tá bom? Isso aí já derruba a tua pontuação perante o banco. Então procure honrar os teus compromissos. E olha, tem mais uma coisa, impostos. Gente, paguem seus impostos em dia, tá bom? Você não tem como ir para frente sem um suporte bancário, tá certo? E na hora que você vai pedir isso aí, vai ser exigido o teu histórico de pagamento de impostos, tá bom? Tenha seus impostos em dia. Imposto da prefeitura, que ninguém gosta de pagar. Bom, não tem nenhum imposto que a pessoa gosta de pagar. Ninguém gosta de pagar imposto, tá bom? Mas se você pretende ir para frente na vida, esqueça a sonegação, tá bom? Esqueça esse negócio de tentar fugir dos impostos. Muito pelo contrário, assuma o compromisso que você vai subir de nível. Subindo de nível, o teu rendimento sobe, mas a tua responsabilidade também. Você vai para um outro lado do balcão. Você vai para o lado das pessoas que movimentam a economia, do lado das pessoas que geram empregos, do lado das pessoas que fazem a economia girar. E para isso você tem que entender que você tem responsabilidades, e uma delas é pagamento de impostos em dia. Então, você não pode fugir disso. Não fuja de pagar imposto, tá bom? Porque isso aí é fundamental para você poder crescer. Se você continua sempre, sabe, jogando para frente, empurrando com a barriga pagamento de imposto, um dia eles vão lá e arrancam da tua conta. Confisco de conta, né, que tem acontecido muito isso. Confisco de salário, a prefeitura também, o governo provincial, o governo federal também daqui do Japão, tem feito isso, tá certo? Confisco, isso é corriqueiro. Quando você tem um histórico de confisco, tá bom? Isso aí já te derrubou tremendamente, porque o confisco é feito geralmente na conta bancária. Veja bem, o banco já fica sabendo de imediato que você já teve a conta confiscada por falta de pagamento de impostos. Isso aí é um péssimo sinal. Então, honre seus compromissos. É a quinta dica que eu digo, fundamental, tá bom? Para quem pretende empreender no Japão. Procure ter um histórico limpo, um histórico honrado de pagamentos em dia, das contas, principalmente impostos que você tem aqui, dos compromissos que você assume. Isso é extremamente importante, tá bom? Então essas são as 5 dicas, vamos rever? Primeiro, procure parceria de negócios. Segundo, busque mentoria de qualidade, de confiança, que possa te ajudar a empreender aqui no Japão. Número 3, fuja da porta larga, né? Aquela porta onde todo mundo vai. É o boom do momento, esse boom aí, fuja disso, gente, fuja disso.
O boom, na verdade, você tem que enxergar antes dele vir e não na hora que está acontecendo. Na hora que está acontecendo, você tem que sair. Se você entrar na hora que está todo mundo lá, está o boom, você com certeza não vai ter sucesso, porque essa é a hora justamente de sair. Você vende, você sai fazendo lucro e se recolhe e fica ali já esperando, tentando enxergar o que ninguém vê, aquilo que depois de algum tempo que vai ser o boom, e aí você entra antes de começar a coisa a subir. Quando a coisa começar a subir, aí então é hora de você sair. É sempre o contrário, né? Você nunca pode seguir a multidão, nunca. Tem que fazer justamente o efeito contrário. Quando todo mundo está com medo, você tem que ter coragem. Quando todo mundo está ali animado para ir, vamos lá fazer aquilo, você se retira, fica quietinho, tenta enxergar o que essas pessoas não estão vendo, que aí você vai se dar bem. Número 4, preguiça mental. Esqueça isso, gente. Preguiça mental é morte, tá bom? Estude, você tem que aprender e aprender muito. Dedique-se a estudar. Eu, por exemplo, eu tenho parceiro de negócios e uma coisa que eu deixo bem claro para eles: não admito preguiça mental. É pior que preguiça física, tá bom? Se o cara ele tira um dia a mais de descanso, isso aí não tem gravidade nenhuma. Agora, se tem preguiça de estudar, preguiça de aprender, isso é muito grave. Isso eu não admito entre os meus parceiros de negócio, tá bom? Aí a dica número 5, revendo novamente: honre seus compromissos, tá bom? Pague suas contas em dias, pague seus impostos em dia, pague o seu celular em dia, pague o seu carro em dia, pague seu aluguel em dia, tá bom? Isso é fundamental caso você queira ter sucesso aqui no Japão, eu digo até em qualquer lugar do mundo. Essas são as minhas 5 dicas para você que quer empreender aqui no Japão, as 5 regras de ouro, tá bom? Para quem quer ter sucesso empreendendo aqui no Japão. Um grande abraço, eu sou Eduardo Shibayama e me acompanhe nesses vídeos, inscreva-se nesse canal e dê um like aí, que é muito importante para me incentivar a continuar soltando esses vídeos e poder te ajudar na medida do possível. Um grande abraço. Tchau, tchau.